Olá, estudantes! Eu sou Ana Carla Moura e estamos aqui mais uma vez para outra videoaula sobre outro tema do assunto recrutamento e seleção, essa disciplina maravilhosa que a gente está conduzindo junto com vocês. Hoje a gente fala sobre processo e técnica de recrutamento e seleção e a gente convidou aqui o nosso querido professor Ernesto Salles. Deixa eu ler para vocês o currículo dele, que é extenso, mas a gente teve que reduzir. Professor Ernesto, ele é graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas e gestão empresarial e finanças. Empreendedor, consultor organizacional, professor universitário e do ensino técnico, além de ser instrutor de cursos e consultoria no Sebrae, Pernambuco. E também é nosso professor aqui da ETEPAC, da escola a qual você, né, e nós fazemos parte. Ernesto é professor conteudista, formador e tutor à distância. Seja bem-vindo, Ernesto. Obrigado, Ana. Ele não vai falar muito agora, porque eu vou fazer uma introdução sobre a aula e depois eu vou chamar ele para o desafio aqui para a gente conversar sobre esses temas que são temas riquíssimos e que exigem da gente ver não só a teoria, mas também a prática. Vamos lá. Bem, então, processo e técnica de RH, o processo em si é aquele que ocorre desde a definição do cargo, né, a ser captado, recrutado, selecionado, até a contratação propriamente dita. Então, o processo de recrutamento e seleção que a gente vai falar hoje e vai falar também de técnicas de seleção que sejam assertivas, que sejam alinhadas com as melhores práticas, né, de recursos humanos e de gestão de pessoas nas organizações, para a gente ter uma contratação efetiva, né? Uma contratação de fato que traga e que agregue valor à organização. E a entrevista no processo seletivo, a entrevista é aquela mais utilizada, não é? Por a maioria dos recrutadores e recrutadoras. As empresas identificam que numa entrevista é possível, inclusive, fechar um processo. Você pode abrir o processo com a entrevista de triagem, também pode fechar um processo com a entrevista de seleção ou entrevista também psicológica, tá? Então, para hoje, a gente conversando aqui sobre o processo de seleção em algumas etapas, né, que estão colocadas inclusive no caderno da disciplina, a gente colocou como algo da nossa experiência, inclusive, há várias possibilidades de você definir etapas, a depender do tipo de organização, a depender do tipo de cargo, mas em geral você vai precisar captar, recrutar, triar currículos ou triar pessoas candidatas que estão mais próximas do perfil, aplicar testes de conhecimento, testes psicotécnicos, testes em geral, né, teste prático também, né, e em alguns casos você pode aplicar as técnicas de dinâmica de grupo que são muito conhecidas e que devem ser aplicadas por profissionais capacitados e qualificados para que não se aplique uma dinâmica ou uma técnica de dinâmica que vai emergir uma dinâmica de grupo que não faça sentido para aquela posição. Muito cuidado nessa etapa. E vem então a entrevista de seleção, que é essa mais utilizada, que muitas vezes pode ser negligenciada por não ter um roteiro ou não ter um objetivo específico, mas a gente tem que ter cuidado nesse processo. E então o exame médico, não é? Para a decisão final. E aí essa decisão final deve ser em conjunto com a área requisitante. Aliás, todo o planejamento do processo, não é, deve incluir a área demandante, o gestor, a gestora, o coordenador, o supervisor. Não importa aqui o apelido que ele tem, mas ele é o gestor, ele pode ser de supervisor a diretor. Tá bem? E aí o retorno ao candidato. Nossa, esse por muito tempo na verdade, essa etapa foi por muito tempo negligenciada e hoje a gente tem, inclusive, a ajuda da inteligência artificial, que o professor vai até falar isso com a gente aqui. O professor Ernesto vai falar um pouco para a gente sobre isso. Pois bem, então, em geral, esse é o desenho das etapas do processo seletivo. Eu nem incluí a parte de recrutamento, porque ela pode, né, acontecer também, né, em algumas etapas, mas eu preferi colocar aqui o processo seletivo em si, que é o que a gente vai falar hoje, tá bem? Então, eu trouxe para provocar a nossa conversa com o professor hoje, eu trouxe essa pesquisa, que diz o seguinte, que 69%, quase 70% dos recrutadores e das recrutadoras
eliminam candidatos, pessoas candidatas, por inconsistências ou falsificações em seus currículos. Olha que interessante, minha gente. É um número bem significativo, 70%. Tá? Então, habilidades técnicas, por exemplo, conhecimento de Excel, né? Conhecimento de Project, enfim, a experiência, tenho experiência com, não é, definição de indicadores, tenho experiência e não tem. Não é? São as áreas com maior quantidade de inconsistências que os recrutadores encontram, essas duas, habilidades técnicas e experiência. Agora, gente, para isso, nós profissionais profissionais da área de RH, junto com os gestores, e aí a gente tem o papel de preparar os gestores nesse sentido, precisamos utilizar ferramentas avaliativas que sejam capazes de verificar e confirmar essas competências desejadas da pessoa candidata. Então, agora vem aquela pergunta, que essa não pode deixar de existir. Professor, como fazer isso na prática? A prática, né, Ana? Desde já agradeço o convite, viu? Satisfação estar aqui compartilhando conhecimento com nossos estudantes. Mas, assim, a prática hoje, a gente até conversou previamente, né? Que, assim, a gente tem hoje uma celeridade nos processos. E aí, a gente tem que colocar os processos todos bem amarradinhos, minha gente. Porque não adianta, juntamente com o solicitante, o demandante, porque você precisa amarrar tudo direitinho, porque o processo de seleção, ele precisa ser muito bem estruturado. Porque não adianta você selecionar um candidato para que daqui a 2, 3 meses você tenha que fazer todo o processo novamente. E essa dificuldade que a gente estava falando anteriormente, né? Quase 70% quando a gente coloca lá, tem Excel avançado, tem um processo e tal. E aí coloca para fazer... Inglês fluente. É quando vai lá, não sabe nem dar um bom dia, uma boa tarde. Aí fica difícil pra gente, né? Verbo to be mal conjugado, inclusive, né? Até porque é uma necessidade que, dependendo da área, da função que você for exercer lá, você precisa trabalhar tranquilamente. E esse processo ele tem que ser muito bem estruturado. E a gente fala justamente referente a esses processos em sala de aula, quando a gente está conduzindo nossos alunos, que assim, quando você for realizar um processo, você tem que entender a questão do demandante. Porque muitas das vezes você quer colocar o candidato dentro daquela função, daquela vaga, seja como você queira chamar, e aí a camisa fica apertada. Não é aquela vaga para ele. E muitas das vezes você está querendo tampar um buraco que não vai dar muito certo. Não dá match, né? Não dá match. Quando não dá match, não dá certo. Complica tudo, né? Problema para você que participou do processo. A questão das dinâmicas também, né? Quantas dinâmicas a gente vê por aí, o pessoal coloca 50, 60 candidatos para uma vaga, aquela coisa toda. E às vezes não é necessário. Então, a gente tem que ter conhecimento de causa e saber, de fato, por exemplo, a gente foi fazer uma seleção para uma recepcionista. E ela trouxe aquele currículo bilíngue, aquela coisa toda e tal, tranquilo. Passou pelo processo, a dinâmica, aquela coisa toda, parabéns. Mas quando foi conversar com o gestor e a gente começou na língua estrangeira, não saiu nem um oi. Nem um oi. Hi, então, my name is... Muito cuidado referente a isso. E outra coisa que a gente vai pontuar aqui com vocês também, essa questão de a prática leva à perfeição, minha gente. Então, quanto melhor o processo, mais rápido você vai conseguir chegar ao seu candidato. E hoje a gente tem bastante ferramenta. E a gente vai falar um pouquinho mais aí. Isso mesmo, professor. A gente tem que ter, pelo menos, aí eu vou para a segunda questão, porque essa foi bem aberta, mas eu queria fechar um pouco mais. Que técnicas de recrutamento e seleção podem ser mais assertivas, né? Minimizando essas inconsistências no processo, porque elas vão existir. Sim, sempre. Em maior ou menor número, e a gente que trabalha já, né, o professor tem uma experiência vasta na área, a gente que trabalha também já tem alguma experiência na área, a gente já encontrou absurdos, né, como, por exemplo, esse exemplo, esse exemplo foi ótimo, mas é isso mesmo. Acontece. Foi dado sobre o inglês. Isso. Qual é a sua fluência, não é? Por exemplo. Ou então, o candidato chega, tem um Excel avançado, aí a gente coloca lá na frente do computador, teste. Uma planilha básica, um Ctrl+C, Ctrl+V, o que é isso? Não Copiar, sabe. colar, meu gente. Esse cuidado é fundamental, tanto para o candidato, a gente também está falando aqui, né, com o estudante e com a estudante, que pode ser também candidato ou candidata, a pessoa candidata, e aqui, mais em especial, a nossa aula é para os técnicos, os estudantes, né, em geral, do RH. Então, assim, que técnicas seriam mais assertivas para recrutar
e selecionar, minimizar esse Eu, particularmente, eu gosto de chegar para o demandante e perguntar, de fato, qual o perfil que você necessita. E aí eu vou traçar, através de competências técnicas que a gente precisa colocar em prática num processo seletivo, para que eles possam, de fato, demonstrar se realmente tem aquela habilidade ou não. Porque não adianta, vou contratar um analista de contabilidade. E ele precisa entender o processo. O que é um débito, o que é um crédito, todo o processo da contabilidade. Um bom exemplo. Então, muitas das vezes a gente precisa conhecer de fato o que é que aquele candidato vai realizar para traçar de fato uma seleção específica. Porque não adianta eu colocar uma redação, como o pessoal faz hoje, coloca uma redação, conversa, aquela coisa toda. Poxa, ele passou tão bem, escreve tão bem, mas a técnica não é só isso. A gente tem que também ver a questão comportamental e a gente tem alguns técnicos hoje que levam isso pra gente. Tem profissionais específicos também que podem aplicar esses testes pra gente e a gente consegue chegar no objetivo que é a contratação. Bem lembrado, testes psicotécnicos, testes psicológicos só podem, é de exclusividade do psicólogo, viu, gente? Isso. É preciso ficar atento, você que fará parte, né, de uma equipe de recursos humanos, correto, tem que ter muito esse cuidado. Você não tem a competência, pode contratar, inclusive, uma consultoria aqui, ou uma prestadora de serviço, ou um psicólogo até autônomo para fazer esse tipo de trabalho. Muito bem lembrado. Mas então, professor, das técnicas que o senhor traz para a gente, que podem minimizar, uma delas é o teste prático. E o teste prático pode ser um teste ou de Excel, ou um teste de contabilidade. Teve situações, cargo, né? Ana, que eu trabalhando na indústria e o pessoal do operacional, hoje a gente tem maquinário para isso, mas antigamente eles trabalhavam na indústria de farinha de trigo, eles pegavam uma saca de 50 quilos para carregar o caminhão. Interessante. E aí chegava candidato para mim, robusto, forte, a dizer, não, esse aí vai passar. E chegava um magrinho, não, esse não vai passar. Olha, e era o contrário na hora, porque a gente passava no processo e dizia, eu preciso que tu pegue ele pelo menos em 5 sacos para ver como é que é. E aí, num processo de seleção, eu comecei a entender que não é força, é jeito. É a questão da técnica. A questão da técnica. Ele encaixava a saca na cabeça, vinha e jogava lá de uma forma, e tem gente que era forte, o pessoal que gosta da academia, era bem forte, volumoso, mas não aguentava a estrutura dele. Olha que interessante. E um magrinho tem que ter técnica. Conseguia e fazia lá o serviço. Um número até maior Então, esse processo a gente vai aprendendo na prática também. Muito bom. Essas técnicas a gente começa a visualizar e entender que a prática, com certeza, vai ajudar muita coisa pra gente. Sim. Mas alinhado com o conhecimento que vocês estão tendo aqui com a professora. Isso, muito bom. E aí, você lembrou algo interessante que a gente falou também na outra aula, é que a definição do perfil. O que de fato aquele profissional vai executar no dia a dia, não é? Aí, o carregamento dos sacos. Além disso, o que é que ele vai fazer? Não, ele vai ter que utilizar, depois de carregar o saco, ele vai ter que utilizar o sistema, um RP, por exemplo, um sistema de gestão, para incluir... Tem que ter um mínimo de conhecimento para... Então, esses conhecimentos, sendo comprovados na prática, podem minimizar muito, não é, o processo. E aí, você pode colocar isso numa etapa anterior aos testes? Pode. A depender do nível, né, de importância daquela atividade para aquela função, coloque de cara. O primeiro teste é esse. Porque você querendo ou não, você vamos fazer um teste no último. E aí as etapas... Ele passa em todo o processo que a gente precisa de competências, mas na prática ele não vai aguentar. Não vai ser tanta serventia. Independente aí da questão comportamental, que a gente sabe que é fundamental, como o professor bem lembrou, que os testes vão trazer. A gente sempre contrata pelas competências, mas o comportamental é o que leva a gente a fazer o desligamento. É verdade. Eu lembro que eu tive uma experiência numa indústria, logo quando eu era estagiária, e a gente contratava soldadores. Ele tinha que saber dar um ponto no teste lá, um ponto de solda, e ele ia lá para dentro da produção com o gestor da área. Era o primeiro teste, após a avaliação curricular. Né? De onde ele trabalhou, quanto foi que trabalhou. E que é outra coisa que a gente também tem que ter cuidado como recrutadores é o tempo de experiência, viu, gente? Não se pode pedir mais de 6 meses. Você pode pedir sólida experiência, mas não mais de 6. Lembram que está lá isso no e-book. Muito bem. Então, sigamos. Isso aí a gente vai conseguindo minimizar as inconsistências que possam surgir. Eu tenho experiência, está no currículo, então vamos fazer um teste aqui? Olha que bom. Né? Já dá para a gente aí esse... Professor, tem agora outro dado importante aqui. Né? Outra provocação, que é essa questão do uso da inteligência artificial em recrutamento e seleção. Professor,
o que o senhor entende que deve ser considerado? Então, o que é que o senhor hoje, pode trazer para a gente aqui? A inteligência artificial no recrutamento e seleção já está sendo utilizada. Hoje ele tem sido um grande gargalo para a gente, né? Eu estava até acompanhando um processo agora recente que, assim, ele já vem formatado. Como aquela questão que eu estava falando anteriormente. Eu chego para o demandante e digo, olha, eu quero esse perfil. A inteligência artificial só vai aceitar esse perfil. Nenhuma variação a mais, nenhuma variação a menos. A gente, como ser humano, a gente consegue, não, vamos deixar passar. Pode ser que ele melhore mais na frente. Na inteligência artificial, não. É um sistema fechado. Então, muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar, eu estava fazendo análise de currículo esses dias com os alunos, e aí aquela famosa pergunta, né? Sim. Professor, coloco foto, não coloco foto? Dos currículos. Depende da função que você está se candidatando. E com a inteligência artificial hoje, se você coloca a sua foto, ela já vai buscar você nas suas redes sociais. Como é que está a sua rede social hoje? Olha. Será que você está tendo um comportamento que seja ético, referente à sua profissão, seu ambiente de trabalho? Não que você não possa fazer outras coisas, mas, infelizmente, a gente também paga um preço referente pela nossa apresentação mediante a sociedade. Sim, sim. E aí, você não é uma pessoa num lugar e outra pessoa em outro, né? Fica você difícil. É uma pessoa, é um essa indivíduo. bipolaridade aí referente. Num trabalho uma coisa, num ambiente de bar outra. Então, a gente tem que começar. Mas a inteligência artificial, desculpa, ela vem para acelerar os processos. Onde eu consigo startar daqui, da região metropolitana, eu posso contratar alguém lá nos Estados Unidos. E não preciso me deslocar para isso. Olha, e aí conseguir trazer todos esses dados, a inteligência artificial já faz essa triagem para mim. E aí eu digo, ó, eu já quero um perfil, por exemplo, eu quero pessoas de 18 a 25 anos, que morem dentro do raio daquela região. Tudo isso ele já vai trazer para mim. E aí cuidado para não botar 18 a 25, porque também é outra forma discriminatória. Pois é, porque a gente tem o etarismo, né? Que a gente sabe que tem pessoas... Eu já estou lembrando aqui que realmente o que o professor está dizendo acontece. É a realidade do mercado. Acontece, mas nós de RH devemos ter esse cuidado com o etarismo. Porque se ficar comprovado que o algoritmo, olha, algoritmo, não estou ficando sabida porque algoritmo está excluindo pessoas acima de 25, isso é um problema. Um problema para a organização. Mas algo que acontece sem a inteligência artificial. Que a gente porque ele só recebe comando. Pronto, agora você trouxe o ponto. O comando que você vai passar para a inteligência artificial pode ser discriminatório. Isso. Cuidado. O caso da Amazon, a gente conversou, não foi? A Amazon, lá na década de 90 ainda, se não me falha a memória, vocês podem dar uma pesquisada, você que está assistindo a videoaula. A Amazon fez um contrato com a empresa de consultoria de inteligência artificial para selecionar, né, candidatos para trabalhar nas unidades deles. E aí, o que a inteligência artificial entendeu? Que aqueles últimos contratados, ele é um algoritmo, os últimos contratados que deram certo eram homens. Ela começou a discriminar mulheres. Generativa, ela aprendeu sozinha. Alguém colocou, alguém parametrizou? Não. Eles descontinuaram o processo, isso é um case já, mas você, profissional de RH, deverá estar atento ou atenta a essa parametrização. Correto. Porque a inteligência artificial vai fazer o que você colocar para ela. Ela pode ajudar? Pode, mas muito cuidado, né, em até onde ela vai e até onde você pode ir. Porque se você não tiver esse nível, são tantos detalhes no processo como esse. Repare, se você colocar uma foto, eu nem sabia. Se você colocar uma foto no currículo, isso pode mudar tudo. Então, assim, é polêmico, né, professor? Essa questão da inteligência artificial é realmente polêmica. A gente tem visto, tem uma empresa, não tem problema eu dizer o nome dela, a Jobcan, ela trabalha recentemente, a gente estava pesquisando justamente para trazer conteúdo para você, estudante. Ela tem um sistema de entrevista via robô. Meu Deus, um robô vai me entrevistar, não é? Já está acontecendo, minha gente. O robô entrevistando, e o que é que aparece do outro lado, né, da tela? Para o robô, não é? Aparece você, mas o que é que você vê? Você vê um robô. A voz do robô é diferente. Aliás, desculpe, a voz do candidato é modificada. As feições são modificadas. E aí você diz, como é isso? Para não ter discriminação. Tem um hospital aqui, é um case, está também na internet, vocês podem ver, o Hospital Sírio-Libanês. Ele está fazendo um piloto
para contratar pessoas e a inteligência artificial, aliás, desculpe, a pessoa que entrevista está usando inteligência artificial para não ver a nacionalidade, não ver o gênero, nem a voz conhecer. Aí a pessoa sendo entrevistada e a pessoa que entrevista não sabe. Não sabe quem está do outro lado. Aí vai ver as qualificações, as competências Correto. e avaliar. Olha que interessante. Esse é o correto. O ideal, não é, minha gente? Esse é o ideal, mas que é polêmico. Esse universo, né? E aí a pessoa diz, mas vai tomar o meu lugar. Não, não tem como tomar o seu lugar. Você vai ter que se especializar, se qualificar mais, estar mais atenta a todos esses detalhes para parametrizar e dizer para a inteligência o que você precisa. Porque, por exemplo, retorno ao candidato. Retorno ao candidato. É uma falha incrível. O pessoal da RH tem essa dificuldade, né? A gente tem a celeridade do processo, a necessidade da contratação, mas e o candidato que não passou? Ele precisa de um feedback. Ele precisa entender que ele está livre para outros processos. Que às vezes é necessidade, às vezes tem pessoas que sonham em trabalhar naquela instituição. E aí? E fica, não, você é chamado. E aí fica 1 mês, 2 meses. Minha gente, por favor, dê feedback. Infelizmente, você tem que ter esse peso, mas dê feedback negativo referente a não passar. Ou deixa a inteligência artificial fazer isso para você. Também. Contrate um algoritmo ou tente ver com o pessoal de um SMS, um WhatsApp. De informática, da TI. O pessoal da TI empresa. consegue colocar isso aí para você rapidinho. Não é? Ou você já deixa pré-definido. Né? No processo de seleção, ó, se daqui a 15 dias a gente entrar em contato, já fica ciente. É uma possibilidade, uma possibilidade. Hoje Dependendo do volume. A gente tem um volume muito grande de tem... ansiedade também, o pessoal fica se martirizando. Então, a gente tem que ser humano, recursos humanos. Então, muitas das vezes, o problema dentro do processo é justamente a gente humanizar e entender o lado do outro. Porque um dia você foi candidato e hoje você está fazendo o papel de recrutador. Pronto, muito bem, professor. Eu ia perguntar agora para a gente fechar a nossa conversa, né? A gente poderia ficar muito mais tempo, mas nesse contexto desses desafios, não é? Das ferramentas, quais as ferramentas mais assertivas, não é? Como conciliar ou como utilizar a inteligência artificial, né? Qual o papel do técnico RH? Que recado você daria aí para o técnico em RH, técnica em RH que está aqui nos ouvindo nesse momento? É justamente isso, né? A gente tem que entender que o processo passa por nós, mas ele não termina em nós. A gente continua tendo a manutenção, vendo como é que tá, fazendo aquele feedback, aquela coisa. E assim, a inteligência artificial ela vem para somar, ela não vem para tomar o lugar de ninguém. E a gente tem que tomar esse cuidado, como o Ana falou, bem colocado aqui. Vocês têm que se aperfeiçoar e entender que é uma ferramenta que vem agregar e acelerar o processo para mim como recrutador. Porque muitas das vezes a gente tem uma demanda de eu preciso contratar 300 pessoas. Imagina, recrutar 300 pessoas, um volume grande. Acontece muito, o pessoal que trabalha aí no call center, aí às vezes acontece de fazer uma mudança e tem que fazer todo um processo. Então, a gente que está conduzindo e sejam humanos, tente trazer o pessoal. Quando chegar, recepcionar da melhor forma possível, disponibilize um aguinha, um biscoitinho, alguma coisa, porque às vezes a pessoa vem de uma situação que pegou 3, 4 ônibus, a gente sabe que o transporte não é lá essas coisas, né? É todo um transtorno. 50 etapas para a pessoa. O papel é a gente ser ponte. Eu falo muito isso com meus alunos. O objetivo é a gente conseguir fazer essa ligação entre o candidato e a instituição e a gente possa chegar no match perfeito. E aí a gente consiga trabalhar e trazer essa produtividade, tanto para a gente estar fazendo o processo seletivo, quanto esse candidato está entrando dentro da instituição. Muito obrigada, professor Ernesto. Olha, foi um prazer tê-lo aqui, eu em nome da coordenação, né, do curso e de toda a equipe, e agradeço a sua contribuição. Foi muito, muito valorosa para a gente. Obrigado. Né? É um tema rico, é um tema complexo quando a gente traz a IA, porque está em discussão, ela já está aí, mas já está em discussão, mas fica aí o recado, humanizar, né? Humanizar, ser ético, ser ética, né? E trabalhar aí, sem perder de vista as questões técnicas, mas sendo humano e ética em sua atuação. Bem, agradeço então ao professor, agradeço a vocês que nos assistiram aqui e a você, estudante. Fica aí atento ou atenta às melhores técnicas e não perder de vista a humanização no processo de recrutamento e seleção. Até a próxima e obrigada. Tchau, tchau.